Então, gente, boa tarde. Vamos dar início aqui ao nosso conteúdo da segunda aula da disciplina. Hoje nós vamos usar um outro recurso metodológico. No primeiro momento nós usamos um aplicativo de celular e aí demos preferência a dar continuidade à disciplina utilizando um novo recurso, né, que é a gravação de vídeo online da disciplina, tá? Então, eu vou só passar para esse outro lado aqui para poder começar a aula. Eu peço desculpas ao atraso, gente, porque como é tecnologia nova, acaba que demora um pouquinho para a gente poder se adaptar. E aí, o computador ainda quis dar uma travada aqui, mas já restabeleceu. Tá, então, para a gente dar início ao nosso conteúdo, eu vou trazer aqui algumas informações que foram repassadas na aula anterior. Alguns alunos não puderam estar presentes, mas na primeira aula nós trouxemos basicamente a classificação e diferenciação entre o que é uma urgência e emergência, as distinções básicas entre contextos de urgência e emergência no âmbito da saúde, tá? Para isso nós vamos dispor de alguns tipos de protocolos. O primeiro protocolo é o protocolo de Manchester ou protocolo de Manchester, são termos em inglês, então alguns termos eles são traduzidos como Manchester, outros em Manchester, mas tem a importância de diferenciar o que vem a ser uma urgência e emergência. Então, primeiro, uma urgência é aquela situação que não vai expor o indivíduo a um determinado risco de vida. Ele necessita de um atendimento, tem a necessidade de um atendimento, emana o cuidado por parte das equipes de saúde, mas digamos que o paciente ele esteja estável, não apresente um determinado risco de vida. Já na emergência, aí nós vamos lidar com situações, pacientes totalmente instáveis, são situações graves, onde o atendimento ele deve ser atendimento prioritário, o mais rápido possível, que as equipes puderem conseguirem fazer esse tipo de atendimento. Tá? Por que se estabeleceu o protocolo de classificação de risco? Porque, como existem as filas muito grandes dentro das unidades hospitalares, deu-se preferência a classificar a prioridade no atendimento e, a partir dessa prioridade, é que nós vamos garantir o atendimento à nossa clientela. Tá? Então, o profissional enfermeiro ou o profissional médico vai se utilizar dessa classificação para, a partir de um atendimento, classificar o risco onde o atendimento ele é um atendimento prioritário. O atendimento é imediato, deve ser imediato no momento da chegada do paciente. Verificou-se o caso clínico, avaliou os sinais vitais, viu que trata-se de situações de risco de vida. Então, o paciente ele deve ter um atendimento prioritário. Na classificação amarela, que é a classificação muito urgente, ele vai emanar um atendimento também prioritário, mas ele pode aguardar em média até 10 minutos. E aí, gente, vem a nossa primeira diferença da classificação do protocolo de Manchester para a classificação do protocolo do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde não utiliza a coloração laranja na classificação. Nós só temos classificação vermelha, amarelo, verde e o azul no Ministério da Saúde e vamos lidar com prioridades. Já no protocolo de Manchester, que é o mais utilizado dentro das unidades hospitalares a nível regional e, consequentemente, território local brasileiro, nós vamos utilizar o protocolo de Manchester, que é esse. No amarelo, são situações urgentes, o paciente vai ter o atendimento dentro de um período estabelecido de até 1 hora. A classificação verde é um atendimento pouco urgente, aqui vai lidar-se de atendimentos que podem ser realizados nas equipes de atenção básica, tá? Então, vai ter um atendimento em até 2 horas. E o azul, que são situações não urgentes, tratam-se de atendimentos ambulatoriais. O paciente pode receber o atendimento dentro de até 4 horas, tá? Então, os pacientes com maior gravidade, ele tem maior prioridade. Então, quando se classifica vermelho, laranja, amarelo, verde e azul na sequência, lógico que o vermelho vai ter total prioridade absoluta em relação a todos os demais. Isso, o profissional da classificação de risco, ele vai avaliar o estado clínico do paciente, avaliar os sinais vitais
o risco de vida, e a partir dessa avaliação inicial é que ele vai poder fazer essa classificação e estabelecer o risco do paciente, tá? Então, na classificação ainda do protocolo de Manchester, tem algumas observações que nós vamos ter que trazer no conteúdo, relembrar da aula anterior, que são situações que envolvem total risco de vida, onde o paciente, ele geralmente pode estar em parada cardiorrespiratória ou em parada respiratória. Isso vai depender da avaliação que é feita pelo profissional no momento da garantia do atendimento. Tá? São situações de choque, sinais e sintomas de choque, onde aí o indivíduo, ele provavelmente teve uma perda sanguínea, ele apresentou hemorragia, ele tem alterações em temperatura corporal, a pele fica úmida e pegajosa, que são sinais iniciais de choque. Alterações de nível de consciência também são sinais sugestivos de choque, né? Respiração ineficaz, um padrão respiratório ineficaz, geralmente quando se trata de uma taquipneia ou uma apneia, a gente chama a atenção para a taquipneia ou uma apneia, tá? E perfurações e hemorragias. Essas perfurações, perfurações graves com hemorragia considerável. Essa hemorragia, gente, nós estamos falando de hemorragia, um sangramento em grande volume, que geralmente são hemorragias em vasos sanguíneos calibrosos, sejam eles venosos, tá, de grosso calibre e grande importância, ou sejam eles arteriais. Não muito urgente, atendimento em até 10 minutos. O indivíduo tem a incapacidade de formular frases completas. Fazemos a avaliação do paciente e, a partir disso, nós vamos saber uma taquicardia acelerada, né, que é o batimento cardíaco acelerado, geralmente no adulto, maior que 100. Tá? Alterações do estado de consciência, onde ele altera consciência, orientação, desorientação ou até mesmo inconsciência. Tá? Dor pré-cordial ou cardíaca, que aqui entra os sinais e sintomas de infarto, dos infartos, tanto infarto agudo quanto também do infarto fulminante. Nos atendimentos a nível amarelo, classificação amarela, atendimento em 60 minutos, crise asmática, tá? Lembra que nós vamos avaliar a oximetria do paciente, a oximetria de pulso de paciente para avaliar a presença de oxigênio dentro da célula, o percentual de oxigênio dentro da célula. Dor de cabeça intensa, uma cefaleia muito intensa, porque aqui pode ser sugestivo, é um sinal, um sintoma de um pico hipertensivo grave. Dor abdominal com náuseas e vômitos, e aqui o indivíduo estados de pânico, que são as crises de ansiedade, os transtornos depressivos em si, no momento de crise mesmo. Atendimento pouco urgente, atendimento em até 120 minutos. Pequenas lesões e fratura fechada, foi fratura exposta, não é um atendimento pouco urgente. Nós vamos lidar com atendimento muito urgente. Se houver hemorragia em grande volume associado, a gente lança como emergência no atendimento. Dor abdominal sem alterações de sinais vitais, padrões de sinais vitais estáveis, ele só tem a queixa abdominal. Vômitos e diarreia sem sinal de desidratação. Idosos, gestantes e deficientes físicos também entram na classificação pouco urgente. Lembra que falei agora há pouco, esse atendimento pouco urgente, ele pode dar-se dentro das equipes de atenção básica. E os atendimentos não urgentes são procedimentos mais simples, são procedimentos tratados a nível ambulatorial, onde o indivíduo vai apresentar sinais de dores leves, escoriações, contusões e distensões, procedimentos simples como curativos, receitas médicas, solicitação de exame, apresentação de resultado de exame, dentre outros. Tá? Então, eu pus aqui uma ilustração só para complementar aquilo que falei. Tá? Na classificação vermelha, nós vamos ter atendimento imediato, risco de morte do paciente. Então, ele tem um prazo de atendimento imediato no momento de chegada. O grave ameaça as funções vitais e órgãos,
tá? Ele não tem um risco de morte, mas ele necessita de um atendimento rápido, então o atendimento dá ácido instantâneo em até 10 minutos. O amarelo necessita de atendimento rápido, tá? São quadros de alterações em sinais vitais, dores em alto grau, tá? Trata-se de atendimento rápido em até 1 hora. O verde, baixo risco de agravo à saúde, ele pode aguardar na unidade de saúde por até 2 horas. E o azul, paciente não apresenta risco, ele pode aguardar por um atendimento até 4 horas. Você pode citar, professor, mas o paciente chegou na unidade hospitalar às 8 horas da manhã, deu 11 horas, ele ainda não foi atendido. Foi feita a classificação de risco, o profissional da classificação triou ele como azul lá na classificação. Só que ele é azul, foram chegando outros tipos de pacientes que foram tendo um atendimento prioritário. Então ele precisa compreender esse período de tempo. Até porque a condição dele, no momento, não vai apresentar um risco de vida, tá? Essa já é a classificação do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde, como eu falei, ele utiliza a classificação vermelho, amarelo, verde e azul. Nós não temos a classificação vermelha com o protocolo de Manchester, tá? E aqui nós vamos lidar com prioridades. Prioridade 0 na emergência, prioridade 1 na urgência, prioridade 2, atendimentos pouco urgentes e a prioridade 3 são atendimentos que não apresentam urgência, são atendimentos de baixa complexidade, tá? Então, a emergência é atendimento imediato, pois existe um risco de morte do paciente. Nós precisamos ter maior cuidado com o paciente em situação de emergência. Prioridade 1, que é o amarelo, atendimento mais rápido possível, não existe risco imediato de morte. A prioridade 2, pacientes com condições agudas ou não agudas, atendidos com prioridade sobre consultas simples. Esse atendimento pode até ser realizado dentro das equipes de atenção básica. E a prioridade 3 são consultas de baixa complexidade, onde se geralmente o indivíduo vai renovar uma receita, apresentar um resultado de exame, são procedimentos simples que não tem nenhuma complicação. Então, está aí uma diferenciação entre a classificação de risco do Ministério e o protocolo de Manchester. Tá? A ilustração ela não está tão boa, porque foi baixada da internet, mas a imagem já saiu da internet assim, tá? Foi retirado da aula do curso do professor Rômulo Passos. Então, nós vamos ver as diferenças básicas entre a classificação de risco do Ministério e do protocolo de Manchester, né? A primeira delas é a ausência da cor amarela na classificação de risco do Ministério. Na classificação do Ministério, nós lidamos com prioridades. Prioridade 0, prioridade 1, prioridade 3, prioridade 2, prioridade 3. E no protocolo de Manchester, nós vamos lidar com as cores, né? E as classificações: emergente, muito urgente, urgente, pouco urgente e o não urgente, que pode aguardar até 240 minutos. Para lembrar, atendimento em emergência, classificação vermelha, atendimento imediato. O laranja, muito urgente, um atendimento que vai necessitar, o paciente vai necessitar de um atendimento em até 10 minutos. Urgente, atendimento em até 60 minutos. O pouco urgente, atendimento em até 120 minutos. E o não urgente, atendimento em até 240 minutos. Tá? Existe ainda o método START. Esse método START, gente, essa ilustração também foi retirada do curso do professor Rômulo Passos. Ela é uma classificação utilizada pelo SAMU. Tá? O SAMU chegou para fazer um determinado tipo de atendimento, onde eu tenho múltiplas vítimas no atendimento. Foi um acidente com automóveis, onde se tem múltiplas vítimas. Eles vão fazer uma avaliação primária no paciente após controle de cena e classificar eles como vermelho, amarelo, verde e o cinza ou preto, onde o indivíduo ele já está morto e inviável, tá? Classificou cinza ou preto, morto e inviável, o SAMU, que é o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, já não vai dar mais atendimentos a esse tipo de
indivíduo, né? Porque ele já está morto. Então, ele vai dar atendimento prioritário àquele que mais necessita de atendimento no momento, que é basicamente a emergência. A cor prioritária vermelha, indivíduo lá classificado como imediato ou urgente na classificação. O amarelo, ele apresenta uma condição clínica que pode aguardar por um atendimento, e o verde, leve. Todo paciente, gente, SAMU chegou, o paciente caminha, ele vai ser classificado como verde. Todo paciente chegou, SAMU chegou para fazer o atendimento, se ele deambulou, ele é classificado como verde no método START, tá? E aí o SAMU vai utilizar essa classificação, tá? Então, ó, se a vítima andou pela cena da emergência, são lesões leves, é classificado direto na cor verde, tá? Mas nós vamos dar início ao fluxograma do método START, tá? Lembra, gente, que antes de aplicar esse tipo de fluxograma, nós precisamos fazer o primeiro passo na avaliação primária, que é fazer o controle de cena, ou seja, avaliar o local, se não há risco para as equipes de saúde, se não há risco de acidente, risco de desabamento, de incêndio, dentre outros. Primeiro de tudo, você vai avaliar o local, se é um local propício ao atendimento ou não. Foi propício ao atendimento, aplica o método START. Se não foi, solicita apoio da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, dos órgãos que possam nos dar um apoio nesse sentido, tá? Então, dando continuidade ao fluxograma do método START, avalia a respiração do paciente, tá? Checa a respiração, que é o passo A. Checou a respiração, lembra lá da nossa aula anterior, onde a gente falou do ABCDE do trauma, segue a sequência do ABCDE. Hoje eu já trouxe para vocês a novidade do PHTLS 2019, onde ele vai trazer, além da avaliação do ABCDE, a presença hoje do X, que eu vou já dizer para vocês o que vem a ser esse X na avaliação em situações de urgência. Então, checa a respiração do paciente. Se ele não respira, abre a via aérea, pelas técnicas que nós vamos ver um pouquinho mais na frente da aula. Se mesmo depois de abertura de via aérea, ele não respira, é lançado na classificação preta. Então, é morto, cor preta. Lembra que o SAMU, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, e as equipes de atendimento vão dar prioridade no momento do atendimento àqueles indivíduos que têm risco de morte, não aquele que já está em condição de morte, tá? Então, continuando, respirou após a abertura de via aérea, se respirou, atendimento imediato, classificação vermelha no método START, tá? Mas ele já respira no início da avaliação, já respira, você vai avaliar as respirações por minuto, se ele estiver em taquipneia, um valor de padrão respiratório maior que 30, nós vamos lançar ele na classificação imediata, porque aqui, gente, ele vai apresentar um risco de ter um distúrbio hidroeletrolítico, de ter complicações em choque, dentre outros. Menos de 30 por minuto, de 30 respirações por minuto, ou incursões respiratórias por minuto, avalia a perfusão tecidual. Checa o enchimento capilar ou pulso radial. Se esse enchimento capilar ele acontecer em mais de 2 segundos ou pulso radial ausente, fazer controle de hemorragia, e ele é lançado na classificação vermelha como atendimento imediato. Se o enchimento capilar acontecer, o restabelecer em menos de 2 segundos, você vai checar o status neurológico do indivíduo, avaliar o sistema neurológico do indivíduo, tá? Chamar ele pelo nome, tentar um contato pessoal com o indivíduo, tenta um exame bem próximo, bem simples neurológico. Se ele não cumprir as ordens do exame, vermelho. Cumpriu as ordens do exame, amarelo na classificação. Tá? Então, antes de tudo, no APH, no atendimento pré-hospitalar,
Nós vamos fazer a avaliação da cena, que é o estudo do ambiente, para avaliar se não há risco no ambiente para a equipe que vai garantir ou que vai fornecer o atendimento, a assistência e a interpretação daquilo que realmente aconteceu. Se houver alguma espécie de risco, chama as equipes de suporte, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, entre em contato com a Polícia Militar, para que nós possamos garantir um atendimento de forma segura. Então, checar a responsabilidade da vítima, tente um contato próximo com a vítima. Depois de avaliar a cena, viu que o local é seguro, tenta um contato com a vítima, chamar senhor, senhora, se apresentar ao paciente como socorrista, chamar para avaliação, para ver se o paciente responde, observando de forma geral a gravidade da vítima. Na criança, como faz para checar a responsividade, gente? Toca na plantazinha do pé. Plantazinha do pé, você bate com a mão, as polpas digitais ou a mão mesmo, a planta da mão, na palmazinha do pé da criança, região plantar, para chamar a responsividade dele. Atenção, importante uso de equipamentos de proteção individual, que são os nossos EPIs, e só depois tocar a vítima para dar sequência na avaliação e poder examinar ela. Antes de qualquer coisa, checou a cena, viu que o local é seguro, tentou a responsividade do paciente, garantiu que você tem os EPIs necessários para o atendimento, aí sim você vai dar sequência na avaliação, tá? Após essa etapa, realiza-se a avaliação primária da vítima, seguindo a sequência, tá? Antes até 2018, gente, meados de 2019. Nós tínhamos a sequência ABCDE em vítimas de trauma, tá? Qualquer tipo de acidente automobilístico ou afogamento, queimadura, ou quando não tiver presenciado a cena, você iria utilizar essa sequência ABCDE. Então, o PHTLS 2019 trouxe novidade, acrescentou o X antes do passo A. Que vem a ser esse X, gente? É o controle de hemorragias exsanguinantes, hemorragias importantes, tá? Geralmente a níveis de vasos sanguíneos calibrosos, sejam eles venosos e arteriais, mas são vasos sanguíneos de importância, tá? Hemorragia muito intensa, onde expõe o paciente a um risco mais severo, tá? E não sendo situação de trauma, nós vamos estabelecer a sequência CABDE, tá? O que vem a ser, ó, o A é você checar a via aérea com estabilização da coluna cervical. O B é avaliar se o paciente respira. C, circulação. O D, exame neurológico. E o E, que é uma avaliação complementar da vítima. Em situações de urgência e emergência clínica, você passa direto para a checagem de circulação, tá? No atendimento pré-hospitalar. Checou circulação, passo C, viu que o paciente está em parada cardíaca, já inicia o procedimento de RCP. Tá? Posteriormente a essa fase, inicia-se a avaliação secundária do indivíduo. Então, tem uma novidade nesse PHTLS. A American Heart Association ainda não traduziu em suma, ainda não foi traduzida em suma, em integridade, a sua última atualização, mas nós já temos novidade também nesse contexto, tá? Então, o ABCDE do trauma, antes ele era realizado na sequência ABCDE, que era a abertura de via aérea, né? Aspiração de secreção, estabilização da coluna cervical com a colocação do colar cervical, para impedir o indivíduo de ter uma lesão a nível cervical, tá? Estabilização da coluna cervical mesmo. O passo B, frequência e qualidade da respiração, para nós avaliarmos a necessidade de oxigênio no indivíduo. A iniciar a reanimação, se necessário, e a inspeção de tórax, a avaliação de tórax.
para saber da qualidade das incursões respiratórias do indivíduo, se elas realmente estão sendo eficazes ou não. O C, que é verificar o pulso ou a perfusão tecidual, cor e temperatura, buscar sangramentos, tá? Mas esses sangramentos, eles não são sangramentos importantes, são sangramentos, hemorragias em pequeno volume, que não vão levar o indivíduo a um risco de vida. Avaliar a necessidade de volume ou sangue. Você viu lá no passo antes do A. Você viu que é um sangramento importante. Tenta controlar a hemorragia. Já põe logo acesso calibroso no indivíduo para restabelecer volume. Restabelecer volume circulante. Impedir que ele entre em choque. Parar grandes sangramentos e desconsiderar pequenos sangramentos. Um sangramento de veia superficial. Deixa para lá. Na avaliação complementar, você dá atenção a isso. Segue a sequência do ABCDE do trauma, tá? Na verdade, hoje, X, ABCDE. O D, avaliar nível de consciência com a escala de Glasgow e avaliar pupilas. Aqui tem outra novidade. Escala de coma de Glasgow apresenta outra novidade também recente na classificação. Tá? Então, graduar a binocular, resposta verbal e motora, reflexos e simetria popular, e simetria pupilar, desculpem, que é a avaliação inicial em exame neurológico. E o E, exposição das zonas afetadas, onde você vai despir completamente o paciente, buscar lesões internas e prevenir a hipotermia, que é a alteração de temperatura brusca. Então, para a atualização, nós vamos ter aqui o X, chama a atenção mais uma vez do X, hemorragia exsanguinante, são hemorragias importantes de vasos sanguíneos calibrosos, controlar sangramento externo grave. Na urgência, disse que nós não podemos realizar atendimento, o torniquete como controle de hemorragia, mas dependendo do volume, nós utilizamos sim esse tipo de membro, utilizar de um dispositivo para prender essa hemorragia, fazer com que ela pare, tá? Mesmo que seja com torniquete, mas você vai utilizar, porque o importante de tudo é a vida do paciente, é impedir que ele evolua ao óbito. Então nós vamos utilizar todo o recurso possível, todo o recurso disponível. O A, controle de vias aéreas e controle da coluna cervical, com o colar cervical, o uso de colar cervical. O passo B, respiração e ventilação. Você vai garantir as incursões respiratórias e ventilar o paciente, tá? Para impedir que ele entre em sofrimento respiratório. O C, circulação com controle de hemorragias. O D, um exame neurológico sumário, né? Escala de coma de Glasgow. E o E, a exposição da vítima com controle de hipotermia, que são os exames adicionais. Então, na avaliação primária do trauma, paciente politraumatizado, você vai seguir a sequência X-ABCDE, lembra? X-ABCDE. E em paciente clínico, a sequência CABDE. Aqui, gente, CABID, você pode utilizar o termo CABID, que é mais fácil de aprender na avaliação em paciente clínico. Na sequência, são as letras em ordens do alfabeto mesmo. Só tem um detalhe para 2019, 2020, o acréscimo do X, antes do passo A, que é o airway, que são as vias aéreas, controle da coluna cervical, tá? Independente do paciente estar no chão, ou ele está preso a uma ferragem, ou ele está preso a um cinto de segurança, você vai ter que conseguir controlar a coluna cervical dele, tá? Manter vias aéreas pérvias. Nessa primeira fase do atendimento, deve-se checar se o paciente está com as vias aéreas desobstruídas ou se ela tem algum tipo de líquido ou sólido travando a via aérea, né, impedindo a passagem de ar
para as vias aéreas inferiores. É importante verificar se não há corpos estranhos impedindo a respiração. A exemplo, pode ser prótese dentária, pode ser algum tipo de alimento, pode ser hemorragia mesmo, sangramento impedindo a entrada de ar na cavidade pulmonar ou na via aérea inferior. Tá? Fratura de face ou qualquer tipo de lesão na coluna cervical. Então, a gente tem que garantir um atendimento rápido à vítima, né? E um atendimento que garanta um controle da coluna cervical. Todo o processo deve ser tátil, verificando sinais de edemas ou sangramentos e observando se a vítima não emite qualquer som durante a respiração. Seja ele um ruído, seja ele apresente uma dificuldade respiratória, ou ele apresente uma alteração em padrão respiratório, tudo isso você vai ter que avaliar. Tosse ou se ele apresenta agitação. Garantida a permeabilização, né, utilizando as manobras de Walsh-Truss ou chin lift, como se fala. Colar cervical deve ser colocado. Então, gente, na manobra de Walsh-Truss, você vai tentar fazer com que não haja exposição da coluna cervical, senão vai hiperestender o mento, o queixo do indivíduo. Tá? A manobra ela é realizada, o profissional põe-se na região superior, na região de crânio, né? Região craniana, e ele vai com as mãos abrir a via aérea do indivíduo para expor a via aérea, tá? Expor a região bucal. Então, primeiro, ele não mobiliza a coluna cervical. Então, gente, foi avaliação de trauma, paciente politraumatizado. Para você abrir via aérea, indica-se a utilização da manobra de Walsh-Truss. Apoiar a região tenal da mão sobre a região zigomática, né, sobre o osso zigomático da vítima, bilateralmente, as duas mãos na região de zigomático, estando posicionado na sua cabeceira. O profissional vai estar lá do lado da cabeça do indivíduo. Colocar as pontas dos dedos indicador e médio atrás do ângulo da mandíbula, bilateralmente, exercendo força suficiente para deslocá-la anteriormente. Então, você vai deslocar a mandíbula para baixo, ó, o dedo indicador e médio abaixo do zigomático, para poder abrir a via aérea. O 3, apoiar os polegares na região mentoniana, no queixo do indivíduo, imediatamente abaixo do lábio inferior, para promover a abertura da boca e, consequentemente, exposição da via aérea. E aí você vai ter como avaliar se tem algum tipo de secreção, ou algum sólido, ou algum objeto obstruindo a via aérea. Se você tiver condições, se você vê qual é o objeto, e você tiver condições de retirar, aí você tenta retirar com a utilização de algum tipo de aparelho, tá? Uma pinça, cuidado para não pôr os dedos, porque pode ser que o paciente esteja agitado no momento da avaliação, tá? E ele acabe fazendo a apreensão dos seus dedos com os dentes, tá? Já na avaliação primária da vítima, em situações clínicas, ou seja, não teve nada a ver com trauma, nada a ver com queimadura, afogamento, você vai utilizar a técnica de chin lift para abrir a via aérea. A manter controle da coluna cervical com uma das mãos posicionada sobre a região frontal da vítima, uma das mãos sobre a testa do paciente. Posicionar o polegar da outra mão no queixo e o indicador na face inferior do corpo da mandíbula. Tá? Põe o dedo no queixo, o polegar no queixo e o indicador na face inferior da mandíbula para você abrir a via aérea. Pinçar e tracionar anteriormente a mandíbula, promovendo o movimento discreto de extensão da cabeça, o suficiente para liberar as vias aéreas. Olha só, você vai elevar o queixo, né, com uma mão na testa, você põe a mão na testa e com o auxílio da outra mão, polegar no queixo, o dedo indicador na região da mandíbula, eleva
provoca hiperextensão do pescoço, né, inclinação da cabeça para trás, ou hiperextensão do pescoço, porque que o paciente ele não foi vítima de trauma, tá? Então ele não corre risco de sofrer uma lesão de coluna cervical. Abriu a via aérea da vítima e o queixozinho para baixo, tá? Levantou, hiperestendeu o pescoço, puxa o queixo para baixo, que ele vai ficar com a boca aberta para poder dar avaliação à sequência de trauma. Tá? Na avaliação primária, nós ainda vamos utilizar a medida do colar cervical, onde o profissional vai se atentar à altura do pescoço, checa a altura do pescoço com os dedos, e a partir disso ele vai medir no colar cervical qual é aquele tipo de colar, se é P, se é o M, se é o G, se é o GG, que vai se adequar à vítima, para então, checou, viu que as medidas são iguais, para que então a gente faça imobilização da região cervical, controle cervical, impedindo que o paciente tenha aí fraturas graves na coluna cervical, correndo o risco de, por exemplo, tornar-se paraplégico ou tornar-se mesmo tetraplégico. Tá? No atendimento pré-hospitalar ainda, na avaliação primária, você vai utilizar o Breckschen, que é depois de garantir a permeabilidade das vias respiratórias, é preciso aferir se o cidadão está de fato respirando bem. Abriu a via aérea, se avalia se ele está respirando. Se necessário, ministrar oxigênio 100%, bolsa válvula máscara, mais reservatório, ou ventilação de resgate. Que é a ventilação de resgate, gente. Uma ventilação a cada 6 segundos. Pegou a bolsa válvula, tá? Insuflou, você conta 1, desinsuflou, 1, 2, 3, 4, 5, 6, insufla novamente. Isso vai dar, em média, 10 ventilações por minuto, tá? Em média, 10 ventilações por minuto. Se houver algo obstruindo via aérea, aspirar, remover o corpo estranho que esteja lá obstruindo a passagem do ar para a via aérea. O C, que é a circulação. Verificar a circulação e hemorragia, mas antes disso, foi trauma, a gente avalia a hemorragia no passo inicial, tá? Foi hemorragia importante, dá um atendimento de sequência hemorragia importante, tá? Pessoal, se vocês tiverem dúvida, podem mandar as perguntas aqui para o pessoal do Instituto, que eles vão me repassar. Se eu estiver falando um pouco rápido ou estiver falando algo incompreensível para vocês, vocês podem pedindo para a gente dar uma parada que eu vou retirando as dúvidas, tá? Tem alguma coisa aí, Renan? Tem alguma coisa aí? Ainda não, né? Então, pronto. Vamos lá. Então, ó, o pulso. Avaliar o pulso, o volume de pulso, ele é aquele pulso cheio, se é um pulso rápido, que tem um batimento regular, ou ele está irregular, ou ele é pulso filiforme, aquele pulsozinho mais fino, né, que a gente falta não conseguir identificar ele. Tá? Lembra, gente, circulação, vou avaliar a circulação no trauma, se avalia a circulação em vasos sanguíneos de grosso calibre. Então, você dá preferência a checar a carótida, tá? No pescoço, do ladozinho da glote. Coloca o dedo indicador e médio do lado da glote, palpa a carótida para avaliar o pulso. Ou, se na criança, você utiliza o pulso femoral, tá? Que são os mais fáceis de você identificar. Verificou que o paciente está em parada, lá nas emergências clínicas, dá início às manobras de RCP, que a gente vai ver no decorrer da nossa disciplina. Tá? Avaliar hemorragias, controle de hemorragia. Como se faz controle de hemorragia, gente? Compressão, você pega gaze, compressa, ou mesmo se não tiver gás e compressa, pode ser um pano limpo, uma toalha limpa. Faz a compressão direta no membro. Foi um membro que você consegue elevar, tem como elevar, seja ele membros inferiores, membros superiores, eleva. Cuidado à fratura exposta. Tem fratura exposta, você só vai fazer compressão, tá? Observar sinais de choque do paciente. Aí você vai avaliar a pele, você vai avaliar
a coloração de pele, a oximetria, a hemorragia, tá, do paciente, nível de consciência, a reposição volêmica, que é restabelecer o volume, seja ele com solução de soro para repor volume. Nós podemos utilizar o Ringer lactato ou o soro fisiológico, tá, para fazer reposição volêmica. Apalpar, verificar o dorso e identificar de onde surgiu a hemorragia é o primeiro passo para a sua contenção. Você vai avaliar o dorso e identificar onde surgiu a hemorragia para poder proceder à contenção. E impedir que o cidadão continue perdendo sangue durante o atendimento pode ser decisivo para que o óbito não aconteça. Impedir o óbito dele, por isso que hoje já se utiliza a avaliação de volume sanguinante no início da sequência, tá? O passo D, que é a avaliação neurológica. Para a avaliação neurológica, nós vamos utilizar a escala de coma de Glasgow. Então, nós vamos avaliar a abertura ocular, a melhor resposta verbal e a resposta motora do indivíduo. Tá? Então, quando se trata de uma abertura ocular espontânea, você chamou o indivíduo, você chegou no local da cena, o indivíduo está lá com os olhos abertos. Ele está piscando com os olhos abertos. Então, anota para esse quesito 4. Se ele tem abertura ocular, a voz, o profissional pede para ele abrir os olhos, ele abre. Então, a nota dele vai ser 3. A dor provoca um estímulo doloroso no indivíduo. E ele vai ter o reflexo, a dor, tá? Que é o 2. E o ausente, o 1. Tá? A resposta verbal. Se ele lhe responde consciente orientado, nota 5. Resposta confusa, tá? Ele lhe dá uma resposta confusa, geralmente está desorientado. Ele vai ter nota 4. Sons inapropriados ou respostas inapropriadas, notazinha 3, tá? Sons incompreensíveis, que é o balbucio. Ele tenta falar, porém ele não consegue pronunciar a palavra. É o 2. E ausente, se for ausente, nota 1. Tá? Resposta motora, se ele faz movimentos de flexão, extensão, ou ele consegue mover membros superiores, membros inferiores ao comando verbal, nota 6. Se localiza a dor, ele consegue localizar a dor, nota 5. Ele lhe refere onde é a dor, nota 5. Retirada a dor, nota 4. Decorticação, eu vou trazer uma ilustração na próxima aula para mostrar para vocês, tá? Eu esqueci de colocar nesse slide uma ilustração que mostra decorticação e descerebração, tá? Mas são hiperextensões. Hiperextensão, tá? Na decorticação e na descerebração. Descerebração, ele fica com os membros todos enrijecidos sem tocar, geralmente o glúteo no chão, na superfície, né? Que é a descerebração. E o 1 é ausente. Você avaliou cada um, a nota varia de 1, a nota varia de 3 ou de 1 a 15 pontos. Você vai classificar o indivíduo e avaliar se ele é um indivíduo que está em coma, se ele é um indivíduo que está fora do coma ou se é um indivíduo que está em coma profundo. Avalia a reação pupilar, joga um foco de luz na reação pupilar, né, nas pupilas, nos olhos. Se as duas pupilas forem fotorreagentes, elas reagirem, provocando midríase. A dilatação pupilar, nota 0. Uma das pupilas não fotorreagentes, ou seja, são pupilas anisocóricas, de tamanhos diferentes, nota 1. E as duas pupilas não reagentes, geralmente miose, a pupila não dilata com reflexo de luz, a nota 2. Então, você vai subtrair todo esse somatório, somou o valor da abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora, fez o somatório e depois você subtrai da reação pupilar e avalia
a nota do indivíduo, tá? Eu vou trazer essa ilustração na próxima aula. E o último passo da avaliação no atendimento primário é a exposição da vítima, que é o passo expor a vítima e prevenir a hipotermia, que são complicações, né? Uma complicação para o indivíduo. Para identificar fratura e hemorragia, a vítima deve ser despida. Devido queimadura, gente, na queimadura, cuidado de expor a vítima. Cuidado, porque pode ser que a vestimenta esteja aderida à pele. Cuidado para no momento que você for retirar a... Isso, da soma. Tá. Então, vou voltar aqui, ó. Vamos lá, na escala de coma de Glasgow, eu vou trazer um exemplo mais claro na aula de amanhã. Eu vou trazer um exemplo para a gente poder fazer a classificação e vocês compreenderem, tá? Mas você faz a avaliação de abertura ocular, tá? Como eu falei nos passos. Se foi a abertura ocular espontânea, nota 4. Se foi a comando de voz, nota 3. Aqui, espontânea, você chegou, o indivíduo já está atendimento, ele já estava de olho aberto. Então, abertura ocular espontânea, nota 4. Ao comando de voz do profissional, nota 3. Ao estímulo doloroso, a dor, nota 2. E mesmo ao estímulo de dor, se ele não teve abertura ocular, ausente, nota 1. Tá? Resposta verbal. Você chamou o indivíduo lá pelo nome ou chamou senhor, senhora, ele respondeu, traz respostas fidedignas, aquilo que você questiona. Então, ele é consciente e orientado. Nota 5 na avaliação de resposta verbal. Traz respostas confusas. Ele está consciente, porém um pouco confuso, desorientado. Nota 4 no quesito. Respostas inapropriadas. Ele está totalmente desorientado, é o desorientado pleno, nota 3. Sons incompreensíveis ou balbucios. Ele tenta pronunciar a palavra, não consegue pronunciar. A notazinha 2. Tá? E ausente da resposta verbal, nota 1. Tá? Então, melhor. E na resposta motora, como você faz? Você pede para ele mover um braço, apertar a sua mão, ou dali dar algum sinal motor. 6, ao comando verbal. Localiza a dor. Ele vai lhe dizer onde é a dor. Nota 5. Retirada a dor. Você faz o estímulo doloroso e ele tem aquele movimento de retirada de membro. Nota 4. Tá? Decorticação e cerebração. Vou trazer as ilustrações para vocês compreenderem o que é. Na decorticação, nota 3 e descelebração, o 2. E o 1 é ausente, tá? Mesmo depois de estímulo doloroso, o indivíduo tem resposta ausente na resposta motora e subtrai tudo isso aqui, ó. Você soma o valor da abertura ocular, da resposta verbal e da resposta motora, somou, deu um valor. Você vai pegar esse valor e subtrair da reação pupilar. Então, reação pupilar, pega um foco de luz, pode ser até a lanterninha do celular, incide sobre as pupilas do indivíduo. A tendência é as pupilas aumentarem e diminuírem de tamanho conforme você joga o foco de luz e retira o foco de luz. Se as duas pupilas forem fotorreagentes, ou seja, as duas se dilatarem e se contraírem, são pupilas isocóricas, tá? Nota 0. Se uma delas não for fotorreagente, uma reagir e a outra não, são pupilas anisocóricas, ó, prefixo de negação a, não isocóricas, são pupilas de tamanhos diferentes, mesmo com a incidência de um foco de luz, que se vai lançar sobre o olho do indivíduo. São pupilas anisocóricas, não fotorreagentes, valorzinho 1. Duas pupilas não fotorreagentes, não tem reação nenhuma, nota 2, tá? Então, a avaliação da escoma de Glasgow, ela vai de 3 a 15, tá? Que é 3, de 3 a 15. Existe uma classificação para coma profundo, para coma severo, ou o paciente não está em coma, tá? Nessa classificação.
E o passo E, que é a exposição da vítima, expor a vítima e prevenir hipotermia. Tudo bem aí, Relan? Tudo bem aí? Beleza. E o E, que é a exposição da vítima, onde você vai expor a vítima e prevenir hipotermia, tá? Para identificar fraturas e hemorragias, a vítima deve ser despida. Cuidado na queimadura, como já falei. Nós temos que impedir a hipotermia no indivíduo, colocar uma manta térmica ou enrolar o indivíduo com lençol, com um saco plástico que você tiver disponível para impedir a hipotermia. Tá? No paciente vítima de queimadura, cuidado no momento que você vai avaliar, para não retirar a roupa que tiver aderida à pele, porque você pode lesionar, puxar a roupa e vir junto à roupa a pele do indivíduo. Para facilitar o trabalho e impedir novos traumas, corta-se a roupa. Então, as equipes do SAMU, dentro da mochila dos socorristas, já tem lá disponível uma tesoura para poder expor o indivíduo, cortar a roupa e expor o indivíduo. Nesse procedimento, é comum que a temperatura do corpo baixe, deixando os cidadãos mais susceptíveis à hipotermia. Com isso, outros problemas podem surgir. Tá? Por isso que se diz, no passo E, a exposição com a avaliação complementar ou avaliação secundária do indivíduo. Antes da remoção da vítima para o atendimento, é preciso garantir que a sua temperatura esteja estável, tá? Que ele tenha prevenção de hipotermia. Por isso, é preciso ter mantas térmicas sempre à mão ou outro dispositivo que você possa utilizar na prevenção da hipotermia, tá? Então, gente, eu espero que o que eu tenha falado aqui, nós tivemos 1 hora de aula, tenha sido bem compreensível para vocês. Caso vocês queiram me fazer alguma pergunta ou pedir que eu repita algo, eu vou estar aqui à disposição, ou vocês podem mandar mensagem no grupo da instituição que eu vou responder vocês, tá? Amanhã nós vamos ter novamente uma aula nesse mesmo horário. A gente vai fazer o segundo momento de aula, tá? Às vezes a gente programa o conteúdo, mas por ser um dispositivo novo, né? Ainda não estamos familiarizados com isso, a gente apresenta um pouquinho de dificuldade, tá? Mas eu espero que eu tenha passado o conteúdo bem claro, de forma bem clara para vocês, tá? Então, boa tarde para vocês.